Então, muito boa tarde a todas e a todos vós, queridas amigas, queridos amigos. Bem-vindos uma vez mais ao Museu do Neorrealismo. Hoje, numa oportunidade que é muito especial para o museu e que é muito especial por uma dupla ou por uma tripla razão. Eu estou a saudar-vos na minha qualidade de diretor científico do museu e peço à senhora doutora Fátima Roque, que é quem manda nestas coisas todas, se realmente a coisa pode continuar. Podemos continuar. Agora. Nilo Obstáculo. Dupla ou tripla razão para um júbilo especial. A primeira prende-se com o facto de que este nosso encontro decorre no âmbito do 9º aniversário da instalação do Museu do Neorrealismo nestas instalações. A expressão instalação nestas instalações não foi uma boa frase. A instalação do Museu do Neorrealismo nesta magnífica sede projetada pelo arquiteto Alcino Soutinho. O projeto e a construção desta sede, deste edifício, foi especialmente importante para o museu. Algumas e alguns de vós sabereis porquê. Porque permitiu que um projeto que durante muitos anos foi um projeto um pouco longínquo do museu, pudesse durante muito tempo concretizar-se unicamente como centro de documentação. Aquilo que nós hoje chamamos Museu do Neorrealismo foi, durante mais de uma década, um centro de documentação muito visitado pelos estudiosos destas coisas, na qual trabalharam muitos mestrandos e doutorandos que hoje são personalidades destacadas da cena cultural portuguesa, mas um centro de documentação. É o projeto do arquiteto Alcino Soutinho que permite que se dê este passo em frente e que, dotando o Centro de Documentação / Futuro Museu do Neorrealismo de um conjunto diversificado de valências, gabinetes de trabalho, locais de arquivo de documentos, condições propícias à conservação dos espólios, etc., permite que verdadeiramente o Museu do Neorrealismo se institua enquanto museu. A inauguração destas novas instalações foi, como algumas e alguns de vós se lembrarão, foi há 9 anos atrás, em 2007, no dia 20 de outubro. E na preparação, já no balanço para as comemorações do 10º aniversário da instalação aqui, a comemoração este ano é uma comemoração um pouco mais alongada no tempo. Tivemos um encontro sobretudo com a poesia, no dia 20, quinta-feira passada, com a poesia e com a música, enfim, com a guitarrista Luís Amado e com o ator Vítor de Sousa, que no seu repertório inclui alguns poetas importantes de toda esta movimentação a que chamamos neorrealismo. O terceiro momento, um momento um pouco mais solene, uma vez que envolve a presença e a visita do Sr. Primeiro-Ministro, decorrerá na terça-feira, dia 25,
sessão durante a qual o museu vai fazer a assinatura da doação definitiva de um importantíssimo conjunto de 3 espólios que vão ficar à guarda e ao estudo do museu. Os espólios do escritor e ficcionista Mário Braga, do ensaísta Mário Sacramento e do romancista e dramaturgo Orlando da Costa. Neste, entretanto, como uma espécie de mediação feliz, este encontro hoje, não só com um grupo, um coro, a quem eu desde já queria agradecer a disponibilidade, por notas soltas, a disponibilidade para participar connosco neste ciclo comemorativo, mas também o encontro com a figura, a personalidade e o trabalho de Fernando Lopes Graça, que se cruza de muitas maneiras com o neorrealismo. A exposição de longa duração que se encontra nos 2 últimos pisos do museu refere, e a meu ver com razão, que este vínculo de Lopes Graça com aquilo que, de um ponto de vista histórico-cultural, se chama neorrealismo, é um vínculo difícil, é um vínculo complexo de determinar. Mas há certamente no percurso e na obra de Lopes Graça alguma coisa que legitima pelo menos uma aproximação. E eu gostaria, do ponto de vista do museu, de aclarar um pouco, perante nós próprios e perante vós também, declarar um pouco quais são os argumentos que militam a favor dessa aproximação do percurso e da personalidade de Fernando Lopes Graça e do universo neorrealista, correndo embora ao risco de dizer muitas asneiras, depois a nossa mestrina, Ana Paula Mendes, está comigo na mesa e a quem eu agradeço também a sua presença, depois corrigirá tudo aquilo que entender corrigir. O ponto fundamental em que o percurso, a obra e a reflexão teórica de Fernando Lopes Graça estabelece, ou pode permitir estabelecer, uma aproximação com o universo neorrealista, é o propósito muito consciente, muito premeditado por parte de Lopes Graça de conjugar 2 tipos de intervenção, em que uma sobreleva certamente a outra, mas 2 tipos de intervenção que se situam em planos diferentes, mas cujo cruzamento ou cuja conjugação Lopes Graça sempre encarnou. Por um lado, uma posição ou uma atitude política que vem desde os seus tempos de jovem democrata na sua Tomar natal. Tomar é feminino. Tomar é feminino. Que é uma cidade da minha, especial para a direção também, tem família lá. E de Tomar e de alguns, na imprensa de Tomar se estreia o jovem republicano Lopes Graça, com artigos de opinião que definem desde já uma atitude, e essa atitude é uma atitude que depois se vai aprofundando, se vai diversificando, se vai modelando e reconfigurando ao longo das décadas de uma vida que foi uma vida longa e que foi particularmente ativa e particularmente diversificada,
mas é uma atitude que se encontra, de certa maneira, estruturada por esse alinhamento muito juvenil, por aquilo que poderíamos chamar a extrema-esquerda da República, e que depois vai mudar, vai-se transfigurando, vai-se metamorfoseando em atitudes mais próximas das movimentações radicais, por exemplo, da Front Popular, quando ele está em França, as aproximações com os movimentos democráticos unitários, que é uma das grandes linhas de afirmação do movimento comunista em certa altura, e internamente aproximações de diversa tonalidade, de diversa intencionalidade, de diversa profundidade também, com as organizações antifascistas, e em particular com o Partido Comunista Português. O que é muito interessante em Lopes Graça é que este alinhamento político, esta consciência política, que é uma consciência, como estamos a ver, muito consciente e muito alinhada, de um homem politicamente culto, o que é muito interessante, e traz de facto ao neorrealismo um aspecto que o próprio neorrealismo noutras áreas teve dificuldade em gerir do mesmo modo que Lopes Graça geriu, é quando esta atitude muito politicamente consciente quer, se me permitem o verbo, mas não temos todo o tempo do mundo, quer traduzir-se, quer poder exprimir-se em soluções artísticas que se organizam dentro das premissas do modernismo. E este alinhamento, evidentemente, a ideia do moderno, em muitos textos, Graça volta às questões do moderno e à definição do moderno e à definição do modernismo. Há evidentemente muitos modernismos, em algum deles Graça quis situar-se e quis, nas premissas de algum deles, quis traduzir, quis que fosse expressa artisticamente aquilo que eram as suas convicções sociais e políticas. Quando este debate entre o político e o estético, ou o artístico, mais propriamente, quando o debate entre o político e o estético é feito, como em Portugal aconteceu com muita frequência, a partir das artes plásticas, digamos assim, o debate corre o risco de ser, por um lado, mais complicado e, por outro lado, mais equívoco, por causa da eventual natureza especular da imagem. A imagem um pouco como espelho da realidade, espelho dos conflitos sociais, espelho dos grandes dramas e dos grandes problemas do mundo do trabalho, etc. Essa imagem, essa noção, esse conceito de imagem como espelho dificultou historicamente e complicou de um modo muito profundo o debate estético entre nós no que diz respeito a este problema. Fernando Lopes Graça e, a seu modo, também João José Cochufel, um dos seus grandes amigos, muito mais novo, mas um dos poucos que em todo este grupo justamente pensava mais a partir da música do que a partir das artes plásticas, como era o caso, por exemplo, de Mário Dionísio. Mário Dionísio pensa todos os problemas estéticos a partir das artes plásticas, mas neste caso Graça e Cochufel tentam pensar a música, isto é, tentam pensar a materialidade da música, tentam pensar o vínculo, se quisermos dizer assim, social da música,
mais importante ainda, tentam pensar a destinação social da música, a destinação social da arte, de toda a arte, a partir da música. E na música estas questões da dimensão especular são um pouco mais complicadas, talvez, de determinar ou de pôr a debate, mas isso não obsta a que, de facto, a reflexão de Fernando Lopes Graça fique no plano globalmente estético. Não me estou a referir agora às questões especificamente musicais, mas fique no plano globalmente estético como de uma grande exigência para essa relação entre uma determinada posição política consequente e aquilo que é o seu modernismo. Que, se quiséssemos estabelecer um vínculo, que aliás ele em vários textos e em várias entrevistas de um modo um pouco distanciado, mas de qualquer modo referiu, talvez que esse modernismo em que Lopes Graça se sente integrado é um modernismo que virá lá vindo lá de Debussy, depois permite estabelecer uma ligação com, entre outros, Béla Bartók e Manuel Falha, por exemplo. E permite situar-se de um determinado modo perante algumas das grandes ofensivas de outros modernismos que, apesar de serem muito bem conhecidos do ponto de vista teórico e do ponto de vista musical por Lopes Graça, é um modernismo que, no entanto, ele não prossegue e persegue até ao fim. Estou-me a referir, por exemplo, porque é um dos autores em quem Lopes Graça repetidamente refere, pensa, alude àquilo que foi a grande transformação introduzida pela música de Schoenberg. Há mesmo uma conferência extraordinária, nós conhecemos mal isso, nós conhecemos muito mal a grande atividade de uma senhora extraordinária, que foi a senhora dona Emma Romero, da Câmara Reis, que era esposa daquele que foi durante mais tempo o diretor da Seara Nova, Luís da Câmara Reis. A dona Emma Romero, da Câmara Reis, promoveu durante muitos anos promover talvez não seja um bom verbo. Manteve durante muitos anos uma espécie de salão um pouco no século XIX, mas de qualquer maneira a convivialidade cultural, a sociabilidade cultural portuguesa não conhecia isso, e foi bom que conhecesse. Manteve durante muitos anos uma espécie de salão, de ponto de encontro entre intelectuais e artistas vindos de muitas ideias e de muitas artes, e um deles feito em conjugação com a Universidade Popular Portuguesa, que é uma coisa que nos seus melhores momentos teve a direção de Bento de Jesus Caraças, como sabem. Essa conjugação com a Universidade Popular Portuguesa, havia umas sessões que tinham um modelo definido. Havia uma conferência, uma palestra, uma conferência a avaliar pela extensão daquelas que estão publicadas. Era mesmo uma conferência, e aquilo não devia ser fácil de ouvir. Assim, coisas que deviam demorar para aí 1 hora ou 2, porque são conferências que têm 40, 50, 60 páginas. E depois havia um concerto. Graça intervém numa dessas sessões com uma conferência sobre a música de Schoenberg, justamente. E aquilo a que Graça chama uma análise da revolução schoenbergiana. Talvez não seja muito exagerado dizer que a revolução schoenbergiana pretende introduzir na música um pouco a mesma coisa, produzir o mesmo efeito na música que a revolução kandinskiana introduziu na pintura.
uma espécie de demarcação de separação entre o plano artístico e o plano natural, empírico, real. Uma coisa é a vida, é o plano empírico, o plano da realidade tal como ela se vive e como ela se constitui. E outra coisa é o plano da construção artística, e estes dois planos, estas duas construções, estão muito bem separadas. Os problemas de qualquer uma destas revoluções, quer na música, quer na pintura, são óbvios. É a de um afastamento que pode ser progressivo, historicamente foi, entre o gosto generalizado do público e essas construções, uma vez que a criação artística não acontece desenvolvendo-se a partir das premissas, digamos assim, naturais, e este afastamento vai ser um dos tópicos de toda a reflexão estética do século XX. Porque é que o público está afastado da arte? Porque é que o público não reconhece os grandes artistas e as grandes construções artísticas do século XX? Este tópico vai ser um tópico recorrente. O próprio Graça se vai referir a ele não tanto a respeito da sua própria música, mas como uma das questões importantes com que a música em particular se debate no século XX, mas o seu modernismo, sem obstar a que Schoenberg, à sua maneira, na música, pusesse problemas que são pertinentes dentro da experiência, no interior da experiência musical, o seu modernismo vai ser outro, e vai ser aquele que, como muito bem exemplificam Manuel de Falla e Bartók, vai querer sempre construir-se de um modo exigente enquanto estrutura musical, mas a partir de qualquer coisa que, como Bartók tinha querido fazer na sua Hungria natal, parte da grande tradição que, à falta de melhor palavra, se poderá designar por popular. Essa longa duração da tradição, que nem sempre tem uma tradução erudita, mas é aí, ou a partir daí, que o modernismo de Graça se define. E todos os teóricos e os analistas têm alguma tendência para considerar que justamente o condensado, a obra onde Lopes Graça fez confluir todos os veios da sua riquíssima experiência musical, foi justamente o Requiem para as vítimas do fascismo, que é uma das obras mais tardias de Lopes Graça. É a obra do Lopes Graça pujante, do Lopes Graça que domina a técnica e a estética musicais, que são uma e a mesma coisa, e que, evidentemente, por causa da sua nunca iludida vinculação política, quer que o seu apogeu musical seja um requiem pelas vítimas do fascismo, tendo em especial consideração as vítimas do fascismo português. No meio de tudo isto, há aquilo que qualquer uma de vós e qualquer um de vós conhecerá muito melhor do que eu, uma grande proximidade com a tradição poética portuguesa, quer com a poética popular, quer com a poética, digamos assim, erudita, a poética dos grandes poetas. São muitos aqueles que passam para a música de Lopes Graça. Com alguns deles, Graça compôs, Graça construiu, ou quis construir, ou quis começar a construir uma tradição, não faço ideia se vitoriosa se não, mas que é a dos... presumo que sim, presumo que alguma coisa dele ficou
em muitas instituições, grupos, coros, etc., a partir de um pequeno coro criado, se não ainda nos anos 30, já nos inícios dos anos 40, e que depois vai entrar numa instituição já existente, a Academia de Amadores de Música, e tornar-se o coro da Academia de Amadores de Música, mas o coro enquanto tal era prévio, já existia antes, destinado a fazer aquilo que sistematicamente fará com as suas marchas, danças e canções, que é dotar as agremiações populares, os coros que possam existir, que venham a existir um pouco por todo o país, de um repertório que seja musical e poeticamente moderno. Que não seja, aí regressam as duas questões políticas importantes, as duas questões centrais, a política e a estética, as duas grandes preocupações de Lota e Graça, uma tradição que não tenha nada a ver com a tradição que a política do espírito de António Ferro construiu. Eu digo exatamente a tradição que a política de António Ferro construiu, porque estamos literalmente perante uma extraordinária construção de tradição. Não há, se nós formos, não é o momento para tratar disso, como é evidente, mas se nós quisermos compreender qualquer uma das grandes inovações trazidas por António Ferro à cena cultural portuguesa, elas são literalmente construções. Algumas delas até sem nenhumas pré-existências, como diriam os arquitetos. Isto é válido desde as marchas até ao verdegai, ao bailado, etc. Aquilo que Graça fez e aquilo que Graça quis sistematicamente fazer não foi contrapor-se a isto. Eu não gosto deste modo de apresentar as coisas, porque alguém que é contra está dependente daquilo relativamente ao qual é contra. Neste caso não é isto. Trata-se de construir outra coisa, de construir literalmente outra coisa, de aprofundar e de abrir os caminhos de uma outra criatividade, porque há uma outra criatividade possível, eventualmente mais criativa do que essas supostas do que essa suposta recuperação de tradições. É neste campo que entra a criação das tais marchas, danças e canções, depois será mais conhecida com o nome de canções heroicas, como sabem, onde também a exigência, mesmo em circunstâncias de grande cumplicidade com o público, já agora pequena incrustação biográfica, mas eu não vou Graça Fulo, permitam-me que diga assim, porque sabia que o poeta em causa já tinha ficado zangadíssimo várias vezes com um passo de uma das canções heroicas que, diz ele, as pessoas cantam sempre mal. Voz do alto, unidos como os dedos da mão, sabemos de chegar ao fim da estrada ao som. Ao sol desta canção. Ao sol desta canção. Isto é dizer vamos chover, como sabe. E então, graças a Deus, ao som desta canção. Mas não é preciso ser um poeta para dizer vamos chegar ao fim da estrada ao som desta canção. Isto é óbvio. Isto é óbvio. Isto é o imediato. Isto é que não é preciso ser um poeta para dizer isto. Agora, havemos de chegar ao fim da estrada ao sol desta canção. Isso já é um poeta. E por isso é que essa letra é dos Zé Gomes. Vamos já cantar outra vez. Agora cantando bem. Agora vamos lá. E aqui também nós temos a exigência, esta é a exigência, volto ao meu tópico, entre aquilo que eu sintetizei nesse cruzamento entre a exigência
cívico-política, social, cívico-política e a exigência moderna. Nem sempre a atitude cívico-política alinhada pelos pressupostos de Lopes de Graça lidou bem com a modernidade artística. E isso, o facto de Lopes de Graça ter feito essa ligação de um modo especialmente feliz, a ponto de, em relação a uma das suas canções de pré-maturidade, se é que esta coisa existe, que é a canção de Morte e Amor, ser uma das suas obras, talvez a primeira das suas obras, saudada pelo grande compositor português posterior à geração de Lopes de Graça, estou a falar de Jorge Peixinho. O facto disto ser possível é porque, de facto, estamos aqui perante uma muito particular, um muito exigente modo de ver o mundo e de achar que a política e a arte fazem parte desse mundo. E agora, Ana Paula agora vai corrigir isto. Ana Paula não deveria ter estado sentada aqui. À vontade. Ana Paula devia ter estar sentada em minha frente, porque realmente isto foi uma aula que nos trouxe muito. Eu conheci as pessoas que eu sempre amei ao longo da vida, que enriqueceram a minha vida, não fazem parte do passado, são presente e são futuro. Portanto, Lopes de Graça apareceu e eu gostaria de me centrar mais no aspecto da música coral e daquilo que eu vivi com ele e daquilo que eu continuo a difundir. Por motivos diferentes, eu conheci Lopes de Graça, portanto eu comecei a dirigir coros logo a seguir ao 25 de Abril, portanto em 76 eu estava grávida do meu filho mais velho e ainda grávida dele, eu sentia que tinha que fazer qualquer coisa. Estamos nos anos pós-revolução e eu tinha tido acesso a uma coisa que pouca gente teve, acesso ao Conservatório de Música de Lisboa, que era um privilégio. Era um privilégio não porque eu pertencesse a uma camada social alta, mas porque os meus pais eram teimosos e se tu queres isto, nós faremos tudo para conseguir. E não era de uma camada muito simples da população, sequer aquela para quem ele escreveu. E em 76, ainda grávida do meu filho, eu vou à coletividade onde vivia, em Porto Salvo, e era um momento de se formar em equipes de teatro, de literatura. Foi uns tempos muito efervescentes e eu fui lá, tímida, pode não parecer, mas muito tímida. E apareci e disse: olha, eu gostava de criar um coro. E tudo olhou para mim, assim, minorga, um coro, gostava de criar um coro. Então e porquê? Porque acho que isso é muito importante, porque acho que pôr as pessoas a saber mais, a exprimir por outra forma aquilo que a música nos traz, só traz proveito. E eu estudei no conservatório e não me parece aqui onde vivo que haja mais alguém, mas eu proponho fazer isto. E como o ar deles era tão incrédulo, era a altura dos redupes, eu disse: mas é gratuito, eu não quero nada. Eu quase toda a vida assim. Eu só gostava mesmo de formar o coro. Quando acabou, desculpa, isto é apenas uma pequena introdução ao Lopes de Graça, e quando acabou, olharam para mim, continuavam com ar estupefacto. E eu já com uma barriguinha, mas que quer entrar para as redupas? Não, eu só quero criar um coro. Bem, eu fico em águas de bacalhau, até que o meu momento, que veio tornar depois da família, mais tarde, quando eu saí, um bocado triste, um bocado, meu Deus, estamos nestes anos e as pessoas não entendem. Foi sempre o meu problema, não entendem. E ele veio ter comigo já na rua: mas tu gostavas de criar? Sim, então vamos dar a volta. Bom, isto resumindo, eu criei mesmo o grupo da Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo, simples, que tinha imensa atividade, desde coisas de ecologia, naquela altura, ensinar as pessoas de idade a terem cuidado com as bilhas do gás ou com as mangueiras rotas, coisas que a seguir ao 25 de Abril as pessoas ainda não sabiam. Porque
grande parte das coisas estavam ainda vedadas, ir a um concerto, ir a uma ópera, etc. Bom, eu começo a trabalhar o coro, que se foi juntando, e tenho uma experiência linda. Já falo de Lopes Graça. Tenho uma experiência linda. A primeira vez que juntei uma peça foi a Canção da Vindima, e comecei logo por Lopes Graça. A Canção da Vindima, trabalhei uma voz, trabalhei outra voz, trabalhei, e veio um momento juntar as 4 vozes. As coisas estavam a correr bem e uns segundos depois o melhor tenor calou-se. E eu continuei a peça e no final eu disse, oh Luís, estava tudo tão bem, o que é que se passa contigo? Calaste-te no meio. E ele estava atónito e dizia, sim, não conseguia cantar. Tinha as bochechas arrepiadas. E isto é uma coisa fortíssima, que só quem nunca cantou é que não sabe a sensação. E era Lopes Graça. Onde é que vem o Lopes Graça? Um dia há um concerto no Liceu Nacional do Eiras e o Graça tinha esta faceta, levar os coros a sítios onde não eram as grandes salas, era onde o queriam ouvir. E nós combinámos, éramos um coro há tão pouco tempo, eu também ainda tinha tanto que aprender. E cada elemento, muito jovem, eram muito jovens, a juventude é muito, qual é a palavra, bonita e aceita o que se lhe dá. E também, há um concerto no Liceu do Eiras, vamos todos ouvir. Assim como nos metíamos numa caminhoneta para ir ouvir o Vértice na Ericeira, ou uma coisa que nós aqui, por exemplo, com o nosso coro não fazemos. Sair para ir ouvir outro coro, para ir ouvir o trabalho de outros. E eu estava cheio de medo, porque o concerto era o coro da Academia e Fernando Lopes Graça. Mal sabia o que é que depois viria daí. E fiquei lá mais ao fundo possível, porque já conhecia aquelas meninas, aqueles meninos do coro, e veio o intervalo e elas todas felizes, todas foram ter com o Lopes Graça. E eu estava assustadíssima, porque me custa, porque não sou muito aberta. E a seguir, uma delas vem ter comigo e pega-me na mão, Paula, deixa cá vir. O Lopes Graça quer falar contigo. O que é que vocês me estão a arranjar? Falar? Eu tinha perfeita consciência que estava no início de tudo. E lá tive que ir, fui a reboque. Quando vejo o mestre, fiquei quase sem palavras. Então, miúda, tinha tanto aquela expressão. Então, miúda, ouvi dizer que tu diriges um coro. Pois, sim, dirijo. É o coro ali da coletividade, fica aqui perto. Eu não tinha mesmo direito, era mesmo desastrada. E diz, olha, tu sabes uma coisa, vai acontecer agora nos cursos internacionais do Estoril um curso de direção coral. Vão acontecer muitas coisas. Vai estar o Mário Mateus, que era o grupo de música contemporânea, que fazia o Stockhausen e toda essa gente. Foi um boom para mim. E eu comprometi-me a ir e fui. E lá apareci cheia de medo, com uma pastinha na mão. Era antiga, numa parte do Casino de Estoril, que agora já não funciona como tal, eu vivo perto e por isso sei, e começo as primeiras aulas com o Graça. É uma pessoa incrível, de cordialidade, um professor que não magoava, conseguia dizer tudo o que queria dizer sem apontar o dedo a ninguém. Lembro-me, por exemplo, de uma peça, O Ladrão do Negro Belro, que era a peça com que se começava. Que a dado momento estávamos a analisar a peça, e isto era uma coisa já muito importante. Estou a analisar uma peça pela mão do mestre. Eu adorava aquilo, e fui vários anos. E havia um desencontro de vozes. O Ladrão do Negro Belro, toda a noite requinquiu, ao bater a madrugada, bateu as asas, fugiu. E uma parte do coro fazia as asas e outros fazia as asas, o que dava as asas. E há um colega na análise daquilo que diz, que diz, olha, eu acho que aqui a interpretação de peça é o movimento das asas do melro que o compositor quis dar, a ilusão das asas, e que está muito bem feito esta pontuação rítmica. Quando estou a ouvir ele falar, o mestre disse, olha, sabe uma coisa, eu nunca pensei nisso, mas é capaz de ter razão.
E aconteceram várias coisas a nível da interpretação da partitura, que ele, com uma humildade de verdadeiro mestre, e não daquele que se põe por cima, isso eu amava nele. Ele disse, pois, eu não queria dizer isso, não me passou pela cabeça quando escrevi. Mas olha, vendo bem, até resulta. E desta forma ele acarinhava as pessoas. Claro que volto várias vezes e nesse ano tive a oportunidade dele dizer, olha miúda, nunca mais acertava com o meu nome, era sempre miúda. Olha miúda, numa destas noites vem o coro da academia e podia ser muito engraçado tu trazeres também o teu coro. Eu disse, oh meu Deus, agora que eu estou metida, que ele vai ver como é que eles cantam e isto ainda está tudo muito verde. E fizemos uma noite com o meu coro e os aprendizes da direção coral a dirigirem o coro dos jovens que eu tinha. Foi um encanto. Eu estava assustadíssima, eu assusto-me com pouca coisa, estava assustadíssima e aí criou-se um elo forte, um elo de confiança. Não um elo porque ele era o grande Fernando Lopes Graça, mas um elo onde começa a haver paixão, onde começa a haver muito amor pela música que eu mal conhecia também. Só que era das poucas oportunidades, das poucas coisas que nós podíamos fazer em português. Esse é algo muito importante. Claro que tivemos Artur Santos, um professor incrível, que eu tive a sorte de ser meu professor de composição, Jorge Croner, Vasconcelos, tantos outros. Mas o Graça agarrou naquilo, e eu estou-me a centrar não na música sinfónica, que era outro pano para mais mangas ainda, uma hidra cheia de mangas, mas na música coral. Ele pegou naquilo que há de melhor e que estava a desaparecer, juntamente com Giacometti, das nossas canções de trabalho, das nossas canções de suor, das nossas canções de faina, das nossas canções de adoração a uma virgem, pequenina como a Senhora de Aires, ou como a Santa, que ainda hoje estamos para saber porque a Santa era pilona, Senhora Santa... Quem nos lembra? Senhora Santana. E os versos populares, e transformou todo um património em verdadeiras obras de arte. Houve muitos colegas de conservatório, antes de eu morrer, agora todos gostam muito de Lopes Graça. Isso impressiona muito. Todos os meus colegas de conservatório, talvez por questões políticas, Lopes Graça nem pensar. E eu pior da música de Lopes Graça. Eu segui este caminho, segui este trilho, talvez porque não tivesse outro, mas talvez porque eu amasse. Ouvi um dia um coro muito bom, super afinado, não vou dizer, mas mesmo muito bom, de afinação, de rigor, e alguém do meu coro, que me deixou feliz, me disse, sim Paula, está perfeito, mas não chega à terra, não chega a suor. E essa é uma vertente da música do Graça. E eu não aprendi com ele a mexer as mãos, a dirigir. Eu não tenho memória do que é que fiz em termos de técnica. Tenho memória do que é que senti, do que é que estas canções me passaram, do que era necessário difundir às pessoas e ensinar-lhes e pô-las a amar. Lembro-me de fazer concertos com Cor da Almada, com plateias enormes, com pessoas muito idosas e de um estrato social muito pobre. E lembro-me também de ver pessoas com essa mesma idade no final não nos largarem, porque era tão bonito e que se lembravam de coisas quando eram mais novas. Porque a música do Graça traduz isso mesmo. Ele foi extremamente rigoroso na sua escrita. Não há nada numa partitura do Lopes Graça que não esteja lá o que ele quer exatamente. Ele frisava isso muito. Atenção, aqui há um crescendo, ali há uma acentuação. Está lá o metrónomo, diz lá a que velocidade é que eu quero. Ele não deixava nada ao calhar. Era metódico, uma cabeça estruturada de uma tal maneira. Podíamos às vezes sentir que ele estava apenas a conversar, mas havia sempre uma faceta pedagógica, sempre no pensamento. Só mais tarde que o tempo é que vim
a compreender também essas coisas. E para mim, dirigir Lopes Graça é essa paixão. Eu estive vim na segunda-feira com o coordenador Soltas da cidade de Barcelona, onde participámos num festival. Suecos, finlandeses, dinamarqueses, alemães, franceses e portugueses. Éramos 6, de 6 países. Apenas um país cantou a música da sua terra. E cantou Lopes Graça, exclusivamente. E foi muito aplaudido. Não temos ainda ao nível que ainda sonhamos, porque é preciso estar sempre em aperfeiçoamento, mas tivemos orgulho, apresentámos a música do nosso país naquilo que ele tem de melhor, nas canções de romaria, nas canções de trabalho, nas canções heroicas, porque não? Qual é o medo? No coro em Almada tinha uma senhora, já com muita idade, a Maria, que disse: Paulinha, os olhos dela viviam. Essa canção, era uma das heroicas, não me lembro qual, eu cantei-a a caminho do barco, com a guarda a correr a cavalo, e conseguimos passar para o lado de lá, e do lado de lá já tínhamos a guarda a cavalo. Porquê esconder ou ter medo das nossas memórias, porque tem uma conotação ou não política? Há que assumirmos a nossa identidade. E Lopes Graça é, para mim, ele e a geração, que é muito importante falar nisso, a geração que ele formou. Ele teve excelentes alunos. Temos, por exemplo, o grande nome Eurico Carrapatoso, que é sem dúvida um descendente da música de Lopes Graça, uma linguagem muito semelhante, ainda mais evoluída, ainda mais, digamos, avançou ainda mais. Os coros têm, de alguma forma, algum receio de cantar Lopes Graça, e essa é para mim quase a missão. Estamos no século XXI. No século XX, as pessoas chamavam-lhe o Bartók português. E sempre Lopes Graça diz: não digam isso, não façam, é mentira. Eu nunca tive o vulto do Bartók. Bartók pegou também nos cantos tradicionais da sua gente, e hoje toda a gente na Roménia canta a música do Bartók. Faz parte da educação das crianças. Para quando a nossa música, a nossa verdadeira música, e não propriamente do vergaio, se fará parte da nossa cultura. Tem que ser o fado apenas, tem que ser apenas a canção tradicional nos seus pontos mais fracos, não só, mas também. Temos uma cultura riquíssima, de origem modal, e que ele soube tão bem escrever e transformá-las em pequenas obras de arte. Há medo ainda de cantar na dissonância, mas porquê? Estamos no século XXI, isso fazia-se já no século XIX. No século XV e XVI, fazer uma dissonância podia ser punido pelas autoridades eclesiásticas. No século XV, XVI, e no XVII já arranjaram maneiras de a conseguir fazer, preparando-a, ouvindo-a e resolvendo-a. Não chocava tanto. Olha, está lá uma dissonância, mas pronto, já está resolvido o assunto. Agora estamos no século XXI, porque é que ainda continuamos a sentir-nos incomodados cada vez que ouvimos nota contra nota? Graça tinha ainda uma coisa: ele foi tão pormenorizado na sua escrita, que se dava ao luxo, e aí todos tínhamos um pouquinho de receio. Com muita frequência ele era convidado a ir assistir a coros que cantavam a música dele. Lembro-me em Tomar. Eu estive durante 12 anos à frente do Conservatório de Música de Tomar, e portanto assistia muito concerto lá, e muitas vezes o Lopes Graça se levantava da sua cadeira, ia à boca do palco, ia lá ao pé e parava a música, olhava para o maestro e dizia: olha, parem aí. Ele fazia isto em pleno concerto. Espera aí. E virava-se para o maestro e dizia: olha, leia lá bem o que é que eu escrevi. Isto não aconteceu uma vez, nem duas, nem 10. Aconteceram muitas. Eu estou a entrar no encalço daquilo que disse, mas contando algo muito prático. Era tremendo, porque eu nunca passei por isso, mas tremia.
Porque se o coro fazia qualquer nota que não estava lá, ou qualquer acentuação, ele poderia, em público, não apenas chamava a atenção, mas fazia o maestro fazer o que lá está. E às vezes doía, para quem estava a assistir, porque ele pegava ali e, não, eu cantei aquela voz, eu cantei a outra. E realmente era há outra faceta ainda que eu gostaria de vos contar, que é, e ainda continua muito, dos poucos compositores que escreveram para crianças. Normalmente, são tantas coisas, eu não tenho este pensamento organizado por falta de prática, por tantos motivos, mas são tantas coisas. Normalmente o compositor quer escrever para grandes, quer escrever para orquestras, quer escrever... Lopes Graça não, Lopes Graça escreveu para crianças. Eu, à morte dele, tinha alguns manuscritos que os doei, como competia, não nada de mais, os doei ao museu, no Estoril, onde está o espólio dele, mas ele escreveu, por exemplo, as 10 canções de Natal, com os desenhos feitos pela nossa querida, meu só me veio o nome da Francine Benoit, não da desenhista, não me recordo, peço desculpa agora. Uma edição muito bonita, 10 canções de Natal para as crianças. Eu tive o prazer, ninguém sabe, ninguém as conhece, ninguém me pode chamar nada. Uma vez fomos convidados, eu com um coro de crianças que dirige a cantar no Mosteiro de Montserrat, também em Barcelona, tudo muito, muito sacro, música muito a sério, e eu cantei música muito a sério. Portanto, deve ter sido o único grupo que cantou Lopes Graça por crianças da Basílica de Montserrat. E acho que a Virgem gostou bastante, pelo menos toda a gente que assistia. E mais coisas. Ele juntou-se muito no trabalho da Fundação Musical, da Academia dos Amores de Música, dos Amadores de Música, também eram os amores. E escreveu coisas para a Francine Benoit, para os canaritos da Francine Benoit. Ou seja, ele pegava no lápis e escrevia. Era preciso fazer música. E a função social que ela desempenhava. Mesmo com o coro de notas soltas depois destes anos, foi desconfortável começar com Lopes Graça. Hoje deslocámos-nos e fazemos um concerto inteiro sem medo, e penso que cada vez a gostamos mais de fazer, porque é a nossa música portuguesa, e porque pelos poros dela sai a nossa realidade, seja ela religiosa. E é preciso vermos isto. Mas Lopes Graça era de um determinado partido. Pois, mas ele escreveu tantas canções à Virgem. Todas as virgens do país foram tratadas com um mimo, mas com um mimo, transparecendo exatamente aquilo que sentíamos com elas. E basicamente era esta experiência, tanto por falar do Graça. Hoje cantaremos a Senhora de Aires, que é uma virgem muito pequenina, na capela de Viana, em Viana do Alentejo, na parte da Senhora de Aires, e ainda com dificuldade que me lembro daquele momento em que o seu corpo desceu à terra com todos os elementos do coro da Academia, comigo, com pessoas que o amaram, que o estimaram, e que se cantou a Senhora de Aires. Nesta ida a Barcelona, um filho meu que é músico, não é mamãe a falar de filhos, não é isso? Um filho meu que é músico e que tem que viver em Barcelona, teve que ir para lá há muitos anos já, foi assistir ao nosso concerto e não me disse a mim, mas depois foi dizer à tia, porque sabe que isso a mim também me era difícil. Mãe, tu não sonhas quanto aquilo foi importante para mim, estar na cripta da Sagrada Família e cantar e ouvir música portuguesa, ver o teu trabalho com outro coro diferente daquele em que eu cresci. Eu tentava procurar todas as pessoas com quem eu cresci e que cantaram a Senhora de Aires, a Senhora do Livramento e tantas outras. Foi um momento tão importante, mãe. Há muito que eu não ouvia aqui falar português. A tia disse que chorou, que lhe caíram as lágrimas. E a música do Graça tem isto. Eu não vou entrar em modernismos, nem...
porque há outras pessoas, nomeadamente aqui depois desta aula brilhante, ao meu lado. Eu só queria transportar que o faço, que o dirijo por amor, por muita paixão, por aquilo que ele me transmitiu, não tecnicamente, porque ele, com a sua gaitinha, ele tinha um lamiré que só dava lá, que chegava aos concertos, pi, e todo o coro estava pronto para cantar, e ele dirigia com aquela gaitinha, assim, na ponta da mão. Não foram os gestos, não foi a géstica, foi o que sentíamos, o que a música nos inspirava, o que a música nos dava. Havia uma questão interessante que ainda há bocado abordou a propósito dos textos, que ele, é muito difícil saber se o que é que nasce primeiro na música cantada, se é o texto, se é a música. No caso do Lopes Graça não é fácil, porque em muitas situações tanto musicou ele as músicas do Cascofel, do José Gomes Ferreira e de tantos outros, como ele se escreveram para uma melodia que aconteceu. Esta é uma questão de o que é que aparece primeiro, é o texto ou é a música? E ele também muitas vezes dizia, pois, quem saberá, depende. Outra coisa que ele não gostava muito, vamos vindo das imagens, porque eu só ainda há bocado, porque não vejo os e-mails, é que soube que tinha que dizer umas palavras, portanto, emotivamente a falar do mestre. Uma outra coisa que ele e está nos livros dele, que é a questão de o que é que isto representa, esta música? Temos uma certa necessidade em dizer esta obra representa, está a mostrar os campos, está a mostrar o mar, não está-nos a mostrar, não está a mostrar nada, está a mostrar aquilo que nós sentimos com ela. O papel do compositor, a não ser que seja música descritiva, não é a de mostrar seja o que for. Eu vejo algo, como quando olhamos para mesmo para o Kandinsky, que ainda há pouco falou, eu vejo uma coisa e aí está a tal ligação com o modernismo e o que é que eu vejo, pois é diferente, não tem que ver, a música não tem que nos dar imagens. Isto foi uma coisa muito importante que eu aprendi também com ele. Não temos que ver flores, campos bonitinhos, não tem que lá estar isso, só temos que ouvir. E para mim tem sido uma luta desde 76, para que a música faça parte, com qualidade, e foi por isso que ele foi tão meticuloso e que escreveu tanto, que a música faça parte do nosso dia-a-dia, que tenhamos muitos coros com cada vez mais qualidade, que é isso que precisamos. E eu tenho dedicado uma boa parte da minha vida a isso e quero continuá-lo a fazer enquanto tiver capacidade para tal. Penso que disse tudo. Queria obrigado.